Olá, tudo bem, pessoal? Canal Vita Tarô, mais uma vez aqui com vocês, esclarecendo algumas dúvidas aí, pode ser de relacionamento financeiro, mudança de cidade, todos os assuntos a gente vai englobar aqui, né? Um pouco do foco aqui é relacionamentos, mas tem outros tipos de tiragem que eu vou costumar fazer para vocês, tá bom? Inclusive, sugestões de perguntas, vocês podem mandar aqui no comentário. Eu sou a Vita. Tô sempre aqui com vocês, toda semana, na verdade, de segunda a sexta, tentando esclarecer aí para vocês como está a vida de cada um, tá? E eu espero que esse canal, neste momento, seja uma grande oportunidade, hoje, nesse dia, de esclarecer qualquer dúvida que você tenha em relação à sua vida afetiva. Porque o tema de hoje é como ele está em relação a mim agora, tá? E o que eu devo fazer. Então, será duas tiragens em uma praticamente, porque primeiro a gente vai ver como ele está em relação a você e o que você deve fazer, tá? Você pode escolher o montinho 1, que é da pulseira branca, ou o montinho 2, a pulseira azul, tá? Montinho 1, pulseira branca, montinho 2, pulseira azul, tá? Vamos também fazer o complemento com os arcanos maiores. A gente vai tirar dois arcanos da carta de Lenormand, desculpa, vai ser maior, pode ser maiores ou menores, tá? Lenormand, e depois a gente vai desenrolando, desenvolvendo a leitura com tarô cigano. Pausa o vídeo se você quiser, se for necessário, se é melhor para você, pause o vídeo e vamos começar, tá? Vamos dar início, então, colocar do lado aqui as cartas. Vamos dar início, então, a carta de Marcélia, pra gente ver, começar a fazer o jogo. Pensa aí, né, positivo nas suas questões. Essa aqui, gente, é a de Marcélia. A gente vai começar tentando entender primeiro em relação à pessoa através dessa carta, tá? Então, vamos lá? 3 de ouros e 10 de ouros. Muito bem. Agora, para quem tirou o montinho 1, tá? Já tá embaralhado aqui. A gente vai tirar as cartas, primeiras cartas, para ver. Olha, que interessante, gente. Bonita essas cartas, hein? Deixa eu só ver aqui como que tá ficando. Tá. Gente, a câmera, infelizmente, ela não tem um ângulo muito espaçoso, então eu vou colocando aqui, ó, assim, por cima, e depois vou mostrando pra vocês, tá bom? Mas nada que interfere na nossa leitura, não é verdade? No resultado. O importante é o resultado, né? Mas eu vou mostrando pra vocês também, pra vocês verem direitinho qual carta, né, que tá saindo aí. Bom, gente, vamos lá. Primeiras cartas, que é as cartas que dá início, que dá uma base pra gente de leitura, é 3 de ouros com a 10 de ouros. A 3 de ouros, gente, fala aqui. Primeiro a gente vai desenvolver a questão de como ele está com você em relação a você, né? Então, ele se sente, primeiro, que um pouco dividido entre alguma situação da vida dele, tá? Na verdade, gente, aqui saiu para dois públicos, e eu já vou falar para vocês, tá? Quais são esses públicos, tá bom? São dois públicos aqui que saíram muito fortes, dois grupos, né? Um grupo onde a pessoa se sente dividida e outro grupo onde a pessoa, ela não está dividida, mas porém tem outras questões. Vamos começar com o grupo que a pessoa se encontra dividida, tá? Então, aqui é 3 de ouros, onde essa pessoa pode estar dividido entre você, né? Pode ser um triângulo amoroso, e mais uma pessoa, ou o trabalho dele, que tá desgastando aí a relação de vocês, tá? E o 10 de ouros fala que pode ser que vocês tenham aí dentro do coração da pessoa um grande valor, tá? Que realmente, de fato, pode ter essa divisão. Porém,
vocês têm aí um grande valor. Tanto que sai aqui a carta do Sol, né? Falando dessa valorização, o quanto ele te vê brilhante, o quanto ele tá entusiasmado com você. A carta da criança, né? Sai aqui no nosso deck que talvez essa divisão seja por causa de família. Por que, gente, de família? Porque saiu logo a carta de criança ao lado da carta da árvore, que simboliza família, tá? Então, pode ser que ele seja dividido por causa da família dele, tá? Da família que ele construiu, da família que ele tem lá, a base dele, né? De construção. Então, ele vê até aqui com a carta do caixão, às vezes ele acha que não vai dar certo por causa disso, né? Porque essa criança saindo em cima da carta dos peixes é onde que prende ele, né? Aqui tá saindo a carta da criança. Pode ser que não seja uma criança em si, né? Mas como saiu ao lado da carta da família, pode ser uma questão familiar, onde ele vê que é onde que prende ele. Porque, veja bem, a carta dos peixes representa a prosperidade. Então, ele acha que dentro da casa dele, ele não pode sair daquele círculo, porque é onde ele tem que construir as coisas, é onde ele tem que ficar, onde é a base sólida, tá? Porém, pensa muito em você, né? Pensa muito em você e tem uma proteção, ele se sente até um pouco protetor em relação a essa família, né? Ele acha que ele é o alicerce e que ele não pode sair daquele vínculo. Porém, você chama muita atenção para ele, na vida dele, né? Mas como sai o 10 de ouro, gente, me mostra que você é uma pessoa bem pé no chão. Olha, essa pessoa, ela chama atenção, né? Ela me chama atenção, ela tem um carisma que me envolve, né? Tanto que saiu a carta do Sol. Mas, por ser o 10 de ouros, ele tem muito pé no chão, tá? Que não pode ser do jeito que ele quer, né? Ele coloca aqui a família também, né? Como uma coisa muito valiosa. Tanto que saiu a carta dos peixes, que a família é algo muito valioso, certo? Gente, então, esse é para o grupo de número 1, na jogada, então, é engraçado, né? Na jogada 1 saiu para dois grupos, o que tá em triângulo amoroso e quem não está. Ó, o que você deve fazer nesse grupo aqui, que tá com triângulo, porque saiu muito forte, tá, gente? Pra mim, essa leitura de triângulo amoroso. Então, vamos ver o que você deve fazer para quem tirou a carta número 1, onde se vê no triângulo amoroso, né? Olha só. Você vai... Então, tá vendo? Porque o que acontece? É isso que eu falei, gente. Ele tá muito ainda influenciado com a família, tá? Ele tá muito ainda enraizado na família dele. Tanto que saiu aqui, ó, comunicação de obstáculos entre vocês, tá? Porém, duas cartas que diz que são obstáculos passageiros, que é a do trevo e que é a das nuvens. Ele talvez vai dar uma afastada, ou já deve estar afastado, né? Ou ele ou ela já deve estar afastado. E aí, olha aqui, gente, ó. A carta da carta, que fala de notícias, a do trevo de obstáculos passageiros e as nuvens também, né? Ela retrata situações passageiras, né? Dificuldades passageiras. Mas, gente, cá entre nós, vai, vamos, tá, e aí ele vai me dar, talvez já tenha essa notícia, né, do afastamento, e talvez ele vai se afastar, pelo que eu entendi aqui, vai ter obstáculos entre vocês, mas e aí? Aí você tem que se perguntar se é isso que você quer pra sua vida? Alguém que tem consciência que tem uma família, que é a base, que é o alicerce da família, mas também quer ficar com você? Então, prestar atenção nesse tipo de... Às vezes a pessoa não tá jogando, né? Eu ia falar nesse tipo de jogo, mas às vezes a pessoa não tá jogando. Às vezes até ela tá confusa. Mas assim, gente, ela tá confusa. E você? Você tá confusa ao ponto de aceitar tudo isso?
entendeu? Então, presta atenção sobre essa questão, tá? Então, é isso que tá acontecendo entre vocês. E para o grupo que não está vivendo um triângulo amoroso, eu vou falar agora, tá? Ainda na jogada da pulseira branca, tá, gente? É porque, vou explicando, saiu uma leitura muito forte de triângulo amoroso e para quem não está em triângulo amoroso. Então, eu vou fazer esses detalhados. Para você que não tá em triângulo amoroso, o que eu vejo aqui é um homem que tá trabalhando para vocês ficarem juntas, tá? Três de ouros, ele diz sobre trabalho, sobre estar construindo, porque ele quer juntar, vamos dizer, a parte financeira, né? Ele quer ficar bem financeiramente para dar tudo certo entre vocês, até porque ele te vê você como uma pessoa valiosíssima, né? Ele vê que o sol brilha quando tá perto de você, no coração dele, ele tem um brilho muito forte em relação a vocês, tá? Ele vê você assim como uma pessoa inocente, alegre, feliz, tá? Ele desperta essa situação nele, tanto que ele vê oportunidade de crescimento entre vocês, né? Transformações chegando para vocês, principalmente, e tanto que essa questão dele estar valorizando tanto vocês é para a vida segura financeira de vocês. Olha, a raposa, ela diz o quanto ele observa você, o quanto ele está atento com você, o quanto ele não quer deixar você escapar. Porque, de fato, realmente, você é a luz da vida dele. Você é quem caminha, você é que dá fôlego, tá? Então, ele te vê, como ele está em relação a você, como uma pessoa que dá ânimo para a vida dele, e por isso ele está construindo bases, e por isso ele está pensando em sempre estar crescendo, em fazer um relacionamento crescer de vocês dois, tá? Então, é uma leitura aqui muito bonita, né? Em relação a vocês, eu vejo aqui, vamos ver o que você deve fazer, o que você pode fazer em relação a essa questão. Olha, se você vê aqui, eita, tô falando. Se ele também, ó, se você vê aqui para entender porque ele tá meio afastado, você não tá sentindo uma firmeza, vai ser passageiro, tá? As nuvens diz que vai chegar notícias de segurança, notícias que vai te dar base, tá? Igual eu tô falando aqui, ele tá pensando em você, ele quer ficar com você, ele acha que vocês dois têm tudo pela frente, porém, ele acha que primeiro ele tem que construir bases, construir situações para vocês dois ficarem juntos. Então, peço que você tenha calma, paciência, que vai chegar a notícia, assim, de segurança, tá, gente? Bom, jogada número 1 feita, muito bonito, né? No sentido bonito da clareza, assim, de como a espiritualidade nos mostra as coisas com muita clareza. E triste para alguns que ainda se encontram numa situação meio confusa, e não por causa de você, né? Por causa do outro. Isso é o ruim, isso é o pior. Gente, então aqui, ó, consulta número 2. Vamos ver o que... Peraí, aqui, né? Vamos tirar 2 cartas do Marcélia. Vamos ver o que o Marcélia tem para nos dizer como base guia, tá? Vamos deixar aqui de lado. Vamos tirando 2 cartinhas para entender. Uau! Para quem tirou a pulseirinha aí, número 2, a pulseira azul turquesa. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês por quê. Por que eu me expressei desse jeito, tá, gente? Nossa! Eita, homem difícil, ou mulher difícil, né? Vamos lá.
Como é impressionante como a base vai direcionando, né, as coisas, as outras tiragens. Minha gente, vamos lá. Aqui. A gente primeiro tira a carta do Sol junto com o Eremita. Gente, a carta do Sol junto com o Eremita, ele vai me pronunciar, vai me dizendo que é uma pessoa que, junto com o Eremita, tá? É uma pessoa que tá, como que eu posso dizer? Distante, né? Reservada, tentando pensar. Talvez tenha algumas outras situações chamando a atenção dele. Pode ser pessoas, pode ser amigos, famílias, passado, tá? Eu vejo aqui que o diabo, ele transfere junto com o eremita uma situação de, olha, eu gosto de você, tenho uma atração, mas nesse momento eu quero ficar quieto. Nesse momento eu não tô de olho, né, em você, eu não tô... Quer dizer, chama minha atenção, porém, neste momento não é o que não é o que me retrata. Tanto que sai a torre, gente, ela lembra muito o significado do eremita, que é ficar isolado, sozinho, pensando na vida, tá? Tanto que aqui, ó, também sai a carta do cão. Carta do cão falando que, ó, é aquilo que é isso mesmo que eu tô te falando, olha, eu gosto de você, porém, eu vejo você muito como amiga, né? Como, nesse momento, não que ele vê, né? Nesse momento eu te quero como amiga, tá? Porque ele tá desgastado. Eu tô aqui parecendo que é alguma coisa do passado, né, gente, que tá chamando a atenção dele, né? Ele tenta trazer novidade para vocês, mas ele não consegue. Tem obstáculos ainda aqui que interferem a cabecinha dele, né? A montanha que traz essa situação mais... deixa eu colocar aqui pra cá, né, gente? Pra vocês verem. Traz uma situação mais assim... pronto. Uma situação de dificuldade, de proximidade, né? A gente tem a carta dos rastros que traz esses desgastes. Pode ser um relacionamento já bem antigo, né? Bem, onde talvez também veja uma traição aqui e você talvez ficou sabendo, por isso se afastou. Houve um desgaste muito forte no relacionamento de vocês, né? Então, assim, a gente também pode aqui, nessa leitura número 2, a gente pode dividir, pode fazer essa divisão. Um grupo, para quem está se conhecendo, ele não está ainda preparado para se envolver, tá? E o grupo que já teve um relacionamento, houve muitos desgastes aqui entre vocês. Tá muito difícil de trazer uma notícia nova, tá muito difícil de vocês se envolverem novamente, né? Tá muito forte aqui a questão da amizade, nem digo que seria aquela amizade de parceria, mas se só uma amizade assim, amigos, né? Não tem mais o que fazer, né? Então, gente, vamos ver para quem tirou a carta. Vou fazer assim, ó. Para quem está se conhecendo, o que você deve fazer, tá? Para quem está se conhecendo, o que se deve fazer? A foice, o navio e o buquê. Olha, para quem tá se conhecendo, pede para você cortar. Corta. Tenta ficar longe para ver se as coisas mudam e você começa a chamar a atenção dele, tá? O conselho é esse. Dá uma mudada, vê se ele começa a despertar, tá? Agora, para quem já teve um relacionamento e houve uns desgastes, e para algumas pessoas até notícias de traição, vamos ver o que você deve fazer. Carta número 2. Eita, a foice, o buquê e os livros. Bem parecido. Ó, também pede para você cortar, tá?
Já é bem diferente da outra carta, né? Pede para você cortar, ficar distante, porque houve sim desgaste nesse relacionamento onde foi cortado muitas coisas bonitas e muitos segredos foram e ainda estão por baixo dessa situação. Não vale a pena continuar. Entende, gente? Gente, às vezes é difícil a gente escutar algumas coisas, né? Principalmente quando é coisas que vêm do coração. É muito difícil. Mas são conselhos que a carta tá te dando, tá? Tem segredos que você não sabe, tem muita coisa que você não sabe. Pra quem já teve um relacionamento e soube de outras coisas, tá? Tem muita coisa que você não sabe, que ficou por baixo dos panos, então deixa pra lá. Pra quem tá começando e essa pessoa, eu vejo uma pessoa também presa ao passado, tá? Que não está pronto pra desenvolver o relacionamento também. Dá um tempo, deixa a pessoa pensando pra ver se as coisas mudam, tá bom, gente? Pessoal, fico por aqui. Foi uma tiragem bonita. Houve duas tiragens, tanto na primeira carta, que é para quem escolheu o bloco de número 1, tanto para quem escolheu o número 2, houve duas tiragens, né? Houve dois grupos aí que chamaram muito nossa atenção. Então ficou muito bonito a jogada. Parabéns para vocês que tem aí mais perspectiva, né? E para quem não tem, gente, bola para frente, atrás vem gente. E até a próxima.